Hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre John Stuart Mill, que foi um filósofo e economista inglês que é considerado o pensador liberal de maior destaque no século XIX. Ele ficou muito famoso em razão principalmente de duas obras: o Sistema de Lógica Raciocinativa e Indutiva, de 1843, e o Ensaio sobre a Liberdade, de 1859. Nessa primeira obra, que ele vai falar sobre a lógica, ele vai dizer que a lógica é a ciência da prova, ou seja, o modo correto de inferir proposições e outras proposições. Por isso, ele trata em primeiro lugar dos nomes e das proposições em que reside toda a verdade e todo o erro. Para qualquer um que estuda lógica, né, a gente começa ali com a lógica aristotélica. E uma das coisas que a gente usa muito é o tal do silogismo. E ele vai criticar o silogismo, vai dizer que o silogismo é estéril. Ele vai dar o seguinte exemplo: todos os homens são mortais. O Duque de Wellington é mortal. Ora, que o Duque Wellington seja mortal é um conhecimento já incluído na premissa: todos os homens são mortais. A conclusão do silogismo é um conhecimento já incluído na premissa, e, portanto, a inferência silogística ou dedutiva seria estéril. Então, o problema é o seguinte: como que a gente vai obter proposições gerais como essa aí? Todos os homens são mortais, porque se partiu disso como uma premissa verdadeira, não é isso? E como é que a gente pode trazer isso como uma própria lei universal da ciência? Então ele vai dizer, olha, nós obtemos nossos conhecimentos a partir da experiência, e a experiência nos oferece apenas a observação de casos particulares. Por exemplo, que a gente fala, todos os homens são mortais, por quê? A gente já viu pessoas que morreram, Pedro, José, Carlos, Luiz, que morreram, e dizemos que todos os homens são mortais. E esse é o problema da indução, não da dedução, que a gente induziu algo antes de deduzir. E a indução, ele vai dizer, consiste em inferir a partir de casos particulares em que se observa um fenômeno e a gente tenta colocar todos os casos na mesma classe, ou seja, em todos aqueles que se assemelham aos precedentes. A gente utiliza muito isso na ciência hoje, quando a gente vai fazer uma pesquisa com medicamento. Se o medicamento funcionou com X, Y, Z, né, ou seja, com João, Maria e José, significa que ele pode funcionar também com Adolfo. Então é um tipo de indução. Ok, ele não desacredita isso não, ele fala assim, é necessário, né, pragmaticamente a gente precisa disso, mas é óbvio que no contexto dessa problemática, o problema mais urgente é o que se refere à garantia das nossas inferências a partir da experiência, ou seja, que garantia que eu tenho que aquela afirmação minha inicial, ela é verdadeira. Garantia que Mill vê no princípio de indução, segundo o qual o curso da natureza é uniforme. Então, o princípio de indução, o princípio da uniformidade da natureza, ou o princípio de causalidade, seria ali um axioma geral das inferências indutivas. É a premissa maior de toda indução. E como que a gente chegou a isso? Ele vai falar que a gente chegou a isso a partir de óbvias generalidades descobertas logo no início. Por exemplo, o fogo queima, a água molha e etc. E a partir daí, a gente vai pondo fundamentos às generalizações indutivas. Então, resumidamente, a gente poderia dizer o seguinte, olha, o silogismo, ele não traz uma verdade nova. Na verdade, uma dedução, ele não traz uma verdade nova, ele está absorvendo uma verdade que já existe nas premissas. Agora, a indução vai depender de a gente acreditar numa uniformidade da natureza, ou seja, que uma coisa que aconteceu em determinado momento vai se repetir em outros momentos. E essa lógica ele também tenta aplicar ela na moral, né? Ele vai dizer no livro 4 do Sistema de Lógica que a liberdade do querer humano ela poderia ser prevista se a gente conhecesse todos os moventes que nela agem. Então nós poderíamos inclusive predizer os comportamentos do ser humano com a mesma certeza que a gente consegue prever qualquer comportamento físico. Mas essa necessidade filosófica não é fatalidade. Porque a fatalidade ela é uma constrição misteriosa, impossível de mudar, né? Ou seja, fatalidade não, você não consegue mudar. A necessidade filosófica, ao contrário, ela não impede que, uma vez conhecida, ou seja, a gente sabe qual que seria a reação, a atitude, nós possamos agir sobre a causa da própria ação, como nós agimos nas causas dos processos naturais. Então, você poderia mexer ali no processo. É como se você pensasse assim, uma pessoa que prevê um futuro, mas esse futuro pode ser alterado a partir de uma atitude tomada anteriormente. Por isso, não existe divergência entre liberdade de indivíduo e as ciências da natureza humana. Entre as ciências da natureza humana, Mill propõe, em primeiro lugar, a psicologia, que tem por objeto a uniformidade de sucessão, segundo a qual um estado mental sucede outro, etc. e tal. E ele até propõe uma ciência para isso, a etologia, que
que seria uma ciência do caráter, né? Que ethos significa caráter. Então, ele vai atribuir a função de estudar a formação do caráter com base nas leis gerais da mente, da influência das circunstâncias sobre o caráter, a essa teologia. Mais complexa ainda seria também a ciência social, que ali estudaria o ser humano em sociedade, as ações das massas coletivas dos homens e dos vários fenômenos que constituem a vida social. Então vocês podem perceber que ele tenta ali, vamos dizer assim, misturar, né, a lógica com a moral. E em 1861, ele vai publicar uma outra obra chamada Utilitarismo. A ideia central desse trabalho dele é um princípio da máxima felicidade, ou seja, o fim último em razão do qual todas as outras coisas são desejáveis é uma existência o tanto quanto possível isenta de dores e mais rica possível de prazeres. Então, nesse sentido, ele está de acordo com aqueles filósofos pragmatistas, né? Mas diferente deles, ele vai pensar no prazer, não no prazer no sentido quantitativo, ele vai pensar no prazer no sentido qualitativo. Ele vai dizer, ó, é preferível ser um Sócrates doente do que um porco satisfeito. Para saber qual das duas dores é mais aguda, qual dos dois prazeres mais intenso, a gente precisa confiar no juízo geral de todos os que têm prática de uns e de outros. Nesse sentido, a gente pode pensar que o indivíduo ele não está sozinho no mundo, né? Então, a gente está pensando na felicidade do conjunto. É a própria vida social que nos educa e irradica em nós sentimentos desinteressados ou que faz com que a gente perceba o que é melhor, né, para nós e para os outros. Ou seja, como ele é ali filiado a uma corrente utilitarista, ele vai defender a concepção de que o bem e o mal seriam relativos ao momento experimentado pelo ser humano. Para ele, a utilidade é o principal critério para a definição do comportamento a ser seguido pelo indivíduo. E Stuart Mill também, é interessante a gente falar sobre isso, porque ele vai defender que a liberdade consiste no direito de escolher sua forma de vida, devendo para isso superar os obstáculos impostos tanto pelo Estado quanto pela opinião coletiva. É interessante que ali que é uma balança, né? Ao mesmo tempo que você olha para a sociedade tendo responsabilidade para com suas decisões, suas escolhas, você também não pode tê-la como uma limitadora para a sua liberdade. E aí ele vai dizer que a liberdade de cada um encontra o seu limite na liberdade do outro. Então, por mais que eu tenha que prezar pela minha liberdade, muita gente hoje confunde isso, né? O pessoal extrapola isso, esse conceito de liberdade de Stuart Mill. E olha que ele está falando, olha, o limite da minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E é interessante que já em 1869, Stuart Mill ele vai antecipar alguns questionamentos que vão se apresentar no século XX. E ele vai falar que há séculos que a mulher é considerada inferior por natureza, mas ele vai recordar que a natureza feminina é um fato artificial, ou seja, é um fato histórico. As mulheres, elas são relegadas à marginalidade em benefício exclusivo dos homens, tanto na família como, segundo ocorria então na Inglaterra, nas fábricas, afirmando-se além disso que elas não têm dotes que possam fazê-las se destacar na ciência ou na arte, e que a gente hoje vê que é falso, né? Uma afirmação altamente equivocada, né? Então, Mill mostra isso. Mill sustenta que o problema deve ser resolvido com meios políticos, criar as condições sociais de paridade entre homem e mulher. As ideias de Stuart Mill sobre a emancipação feminina, elas vão encontrar grande ressonância na Inglaterra na virada do século, no seio do movimento feminista pelo sufrágio universal. Inclusive, é na Inglaterra que as mulheres vão conquistar o direito ao voto em 1919. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, e é interessante porque quando a gente vai ler a obra de John Stuart Mill, a gente percebe que hoje existem várias leituras equivocadas. Por exemplo, quando ele fala de liberdade de expressão, né, essa liberdade civil, ele vai mostrar que a liberdade ela está atrelada, a liberdade do indivíduo está atrelada à liberdade do outro. E também essas ideias revolucionárias, né, para a época, que é exatamente o reconhecimento da mulher, do papel da mulher, que era tão desvalorizada naquele momento. E ainda é hoje. A gente poderia, então, resgatar exatamente essas falas de John Stuart Mill de mais de um século que ainda se fazem presente. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.